Olá, tudo bem? Começamos agora mais um episódio do seu Podnext. Eu sou a Gislaine Espanholo e o meu entrevistado de hoje, para você ter uma ideia, foi catador de papelão. Mas você sabe que o mundo dá voltas, não é mesmo? E hoje ele é formado em comércio exterior e também é vereador na cidade de Ribeirão Preto pelo segundo mandato consecutivo. Bem-vindo, Matheus Moreno. Obrigado, Gi, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, agradecer a você e a sua equipe pela oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho e de quem somos e quais são nossos objetivos para a cidade de Ribeirão Preto. É uma honra ter você aqui, principalmente porque você tem uma história bem inspiradora, né? Então eu queria que você começasse contando pra gente como que foi essa transição aí. Você trabalhava mesmo catando papelão na rua? Como que foi essa época? Em 2012 eu assumi como presidente da Associação de Moradores do Jardim São José, no bairro ao qual eu nasci, cresci e ainda vivo. E passei por um momento muito difícil na minha vida, de ficar desempregado, né, como todo mundo às vezes passa. E na oportunidade eu tinha uma Kombi, tenho uma Kombi ainda, que é a Josefa, e a gente teve que aí, em alguns momentos da nossa vida, alguns tempos, né, ter que sair, ter que catar papelão. Honestamente, eu tinha algumas empresas também que me ajudavam bastante, eu ia nas empresas, passava na rua também, não tenho vergonha de dizer isso de maneira alguma, porque foi sempre tudo muito honesto. E aí em 2014 continuamos ainda uma situação um pouquinho mais difícil. Em 2016 fui candidato a primeira vez aqui para Ribeirão Preto, sem recurso nenhum. Fiquei como primeiro suplente do MDB em 2016. E aí em 2017 as coisas começaram a melhorar um pouquinho, seja em oportunidades de trabalho. Eu fui frentista no posto Antônio Martinez no Recreio das Acácias também antes de ser vereador. Mais 2, 3 anos da minha vida foi ali a reciclagem, vamos dizer assim, que me ajudou a pagar as contas e sobreviver de certa forma. E nessa época você já tinha esse sonho de ser vereador? Não, nunca passou. Eu fui militar das Forças Armadas durante quase 7 anos em Pirassununga e fui vendedor de carro na Ford, na Ortovel, durante quase 10 anos ali do lado do Coxilha dos Pampas. Nunca passou. Esse viés apareceu depois que eu assumi a presidência do bairro. E na eleição para presidente do bairro, na primeira eu tive 305 votos, na segunda 490 e na terceira eu tive 698 votos. Chapa única, num bairro de 400 casas, que é o Jardim São José. E aí, a hora que eu tive 700 votos para presidente do bairro, muitas pessoas vieram e falaram: Matheus, eu acho que você tem chance de tentar algo na política. E aí, em 2016, 2 anos depois que eu assumi como presidente do bairro, eu fui candidato e tive 1.319 votos, sem recurso nenhum, só com o Santinho, com o partido da mesma, e fiquei como suplente. Aí, em cima disso, a gente começou todo um trabalho, e em 2020, graças a Deus, aí fui contemplado com a vereança com a menor campanha de Ribeirão Preto, R$ 3.264. Você só investiu R$ 3.264 numa campanha para vereador em Ribeirão Preto, uma cidade com 700 mil habitantes. No caso, quem investiu foi a minha tia, porque eu não tinha recurso, e a minha tia, uma situação um pouco mais favorável e sempre apoiando a gente. Minha tia foi uma grande mãe também para mim. Minha tia ajudou a gente com essas doações só para o material de campanha. E aí, em 2020, eu tive 1.809 votos, consegui ser eleito. A campanha mais barata de Ribeirão Preto. A gente brinca que a gente tem um voto realmente popular, é um voto de 1 a 1, respeitando cada pessoa, e graças a Deus fomos reeleitos agora novamente com quase o dobro de votos. E qual o trabalho que você fez nessa campanha aí, nessa de 2020, né? Porque com recurso financeiro praticamente Zero. zero, né? Não dava para fazer nada. Investir em impulsionamento de rede social, folheto, não Nada. dava. O que você fez? Na realidade, eu investi um pouquinho com adesivo de carro e os santinhos do partido, e como eu militava muito, milito ainda no Jardim São José, que é o bairro que eu tenho origem, os meus votos, 75% foram só do meu bairro. Então, de 1.809 votos, 1.022 foi só do Jardim São José. Então, a primeira eleição minha, eu tenho que agradecer e reconhecer, e jamais esquecerei, que foi o Jardim São José, propriamente dito, que me colocou. Eu tive outros votos fora da nossa região que foram indicadas por pessoas de São José e outras pessoas que conheceram o nosso trabalho ao longo desse tempo, mas a minha primeira eleição em 2020 eu devo praticamente ao Jardim São José, porque 60, 70% dos votos foram só de um bairro de 400 casas aqui em Ribeirão Preto.
E o que que você priorizou? O tete a tete com o eleitor, o passar de casa em casa, fazer reuniões? O que que foi prioridade nessa campanha? De verdade, de trabalho. Nós tínhamos um centro comunitário que estava abandonado e eu com alguns amigos, a gente reformou todo esse espaço, colocou capoeira, balé, pique, zumba, informática, diversas atividades. A gente reativou esse espaço comunitário que tinha lá no bairro. Inclusive está passando por reforma também, a gente conquistou uma emenda agora para deixar ele zero bala. E todo o meu trabalho através da Associação de Moradores que me alavancou para uma possível aí vereança. Mas o meu forte mesmo sempre foi o tete a tete. Até hoje, vou, paro de casa em casa, converso, aniversário do bairro, a gente bate, a gente conversa, porque a gente não esquece as nossas origens, né? Então, o nosso trabalho foi muito voltado ao tete a tete, entregando, né? A gente, 2020 até que não, mas de 2020 a 2024, com toda a humildade e modéstia, eu acredito que eu sou um dos vereadores que mais trouxeram recursos para Ribeirão Preto localizados em determinada região de Ribeirão Preto. Lá a gente reformou o posto de saúde, recapeamento de diversas ruas, reforma de praça, construção de escola, ampliação de creche. Então a gente tem um trabalho muito voltado ao povo, né? Eu estudei escola estadual a vida inteira, sou filho de uma diarista que depois conseguiu ser auxiliar de enfermagem no HC, criado pela minha avó. Meu pai faleceu muito cedo. Então a gente sempre prezou aquele voto humano, o carinho, o respeito e a gratidão a toda pessoa que confiou na gente para a gente estar exercendo um trabalho não só pelaquela região agora, mas como por toda a cidade. Aqui no Podnext nós temos muitos políticos, vereadores, prefeitos, enfim, que assistem, né? Então, até para servir de exemplo, de inspiração, de referência para outros gestores, outros políticos, como foi esse trabalho que você citou agora de captação de recursos e destinação aqui para Ribeirão Preto? Gia, eu tenho que fazer aqui uma ressalva e deixar muito claro, eu acredito que eu possa falar isso aqui, eu devo tudo isso ao deputado Baleia Rossi e ao deputado estadual Léo Oliveira, que me abraçaram, um cara simples, que não tinha viés político, não tem história política, e o Baleia e o Léo foram dois grandes pais que eu tive na política, são até hoje. O Baleia é um grande amigo, o Léo também, e através dele, todas as destinações desses recursos, todos os recursos conquistados para Ribeirão Preto, foram através de emendas estaduais ou federais, ou do deputado Baleia Rossi ou do deputado estadual Léo Oliveira, porque, como grandes políticos, eles prezam e veem também na gente aquela política, quando eu digo tradicional, mas é aquela antiga de respeito ao próximo, de estar junto, de se importar realmente com cada cidadão, com cada pessoa que passa pelo seu caminho, dando o mínimo de atenção que tem que dar para qualquer ser humano, mas a gente tem um carinho muito grande por os deputados, porque graças a eles que eu consegui todas essas emendas para Ribeirão Preto. Você sempre esteve filiado ao MDB? Sou nascido, criado e embrionado tudo no MDB. Eu nunca me filiei a nenhum partido político, não entendia. Minha política sempre foi comunitária e não partidária. E aí em 2014 eu me filiei ao MDB, em 2016 eu saí candidato para o MDB, e é o partido que me acolheu, que me abraçou, e o meu perfil também, né? Um partido mais de centro, partido, a gente brinca, é o ponto de equilíbrio, né? Então, sou filho, nascido e crescido no MDB e tudo correr bem, pretendo continuar aí até o final da minha trajetória política. Agora, Matheus, você citou que sua primeira eleição, sua primeira não, segunda, né? A primeira você não foi eleito, Isso. na segunda, em 2020, foi a campanha mais barata e você conseguiu ser eleito. Como foi a terceira eleição, né? Que você fez agora para assumir o seu segundo mandato? O que que você fez de diferente? O que que você fez a mais? O que que funcionou e você fez novamente? Como que foi isso? Gi, eu passei por um momento muito difícil na campanha agora de 2024. Em junho a gente descobriu que minha mãe estava doente. Eu perdi a minha mãe no dia 6 de setembro, um mês antes da eleição, uma guerreira que fez de tudo por mim e pelo meu irmão, junto com a minha avó. Então, na campanha eu quase não fiz campanha, porque eu estava muito, não tem como você ficar com cabeça. Eu tive uma equipe muito boa que me ajudou. Então, a minha eleição agora se foi feita devido a todo o trabalho ao longo desses 4 anos que eu tive. A gente quase conseguiu o dobro de votos. Eu não fiz uma visita nessa eleição, eu não tinha cabeça, eu tinha acabado de perder a minha mãe. E eu acho que é natural, para qualquer ser humano, a mãe é a pessoa mais importante da nossa vida. Então eu realmente não fiz muita campanha agora em 2024, mesmo com um pouco mais de recursos. Investimos muito pouco em impulsionamento também. E de certa forma foi fruto de todo um trabalho ao longo dos 4 anos de mandato. Eu brinco, eu sou um vereador
que eu faço todo dia um pouquinho, né? Todo dia a gente coloca um tijolinho, todo dia a gente atende uma pessoa com carinho, com atenção, com gentileza e principalmente com respeito. Então, eu acho que a minha reeleição, devido ao momento tão difícil que eu atravessei, ter quase dobrado de votos foi reflexo 100% de todo o trabalho ao longo dos 4 anos. Não fiz uma campanha forte, intensa, sabe? Fiz um trabalho bacana de divulgação, mas foi fruto de todo um trabalho ao longo dos meus 4 anos de mandato. E durante todo esse tempo como vereador, 5 anos já, né? Tá no seu quinto ano. Quais são as suas principais bandeiras? Além, né, de todo esse carinho e trabalho que você tem pelo bairro São José e mediações, quais as outras bandeiras que você vem trabalhando? Em 2021, eu fui eleito o único vereador de primeiro mandato com uma comissão permanente na Câmara, que é Esporte, Cultura, Lazer, Recreação e Turismo. Estou pelo quinto ano como presidente. Esses 5 anos eu sou o presidente, eu faço essa frente muito ligada ao esporte, à cultura e também sou muito vinculado e tenho ligação muito forte com o terceiro setor, entidades, associações, porque é a minha origem, é da onde eu venho, então a gente tem um viés muito forte. Este ano assumi a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento de Ribeirão, a segunda mais importante, para a gente poder ter mais profundidade do orçamento, de tudo que é gasto e investido em Ribeirão Preto. Terceiro setor, esporte, cultura e lazer, a questão mais de praças, eu sou um cara muito ligado à zeladoria. Tenho um viés forte pela saúde também, minha mãe foi da área da saúde em determinado tempo, mas hoje o meu forte mesmo é a zeladoria, a área da educação, a gente constantemente está na secretaria levando pais, levando mães para resolver questões de vaga, mas o meu forte hoje é esporte, cultura e lazer, e a questão mais de zeladoria, porque eu sou um vereador mais, a gente fala de bairro, né, que o problema está ali na ponta e a gente tenta resolver aquele que está lá na ponta e, consequentemente, depois, todas as outras instâncias. Você sendo do MDB, claro que é base do governo, né? Nós temos o vice-prefeito Alessandro Baraca, que é MDB, mas sei que tem vereador que não vai nem para um lado nem para o outro, tem mais ali aquilo que ele pensa, a própria ideologia, né? Segue as diretrizes do partido, mas tem a sua ideologia. Como é o Matheus Moreno? Você sempre vota com o seu partido, com o governo, ou você vai pela sua cabeça? Olha, Gi, graças a Deus, por ter vindo de campanha mais barata, eu não tenho amarrações, vamos dizer assim. A gente existe, com certeza, uma parceria com o prefeito Ricardo Silva do nosso partido. A gente fez base para ele no governo na eleição. Porém, eu sou um cara muito independente. O que eu acho que é importante para a população, e aí já pega o gancho, seja de pautas da esquerda, pautas da direita, pautas do prefeito, a gente tenta fazer o que a nossa índole, o que a nossa essência preza, né? Mas já votei junto ao governo, já votei, ontem mesmo teve uma votação um pouco mais polêmica, eu não votei, porque são coisas que me atingem diretamente. O que Então, foi? é a proibição das adegas e tabacarias poderem consumir-se nos estabelecimentos. Eu até conversei com o propositor, que é amigo nosso, falei, olha, respeito demais, é super importante, só que eu tenho muito amigo que tem adega, a gente não concorda com fluxo, com barulho, com bagunça, mas para mim ficaria muito difícil eu andar nos lugares que me colocaram aqui. E é muito delicada essa questão de comerciante, né? Então a gente tem que sempre fomentar. O projeto é super, a iniciativa dele, a intenção é muito, muito boa. Ele foi aprovado na Câmara Municipal De quem é o ontem, projeto? do Dr. Martinez. Ah, sim. Muito bom, ele tem as suas, sabe, pautas que realmente são relevantes, só que no meu caso é um pouco mais delicado. Então a gente sempre teve essa autonomia de conversar com os vereadores, falar, ó, amigo, é bom, mas dessa vez eu não consigo te ajudar, e sempre deixando as portas abertas, porque não é porque eu não voto um projeto que eu sou inimigo, não é Uhum. porque eu não voto que eu sou contra o prefeito. Eu acho que eu tenho que votar de acordo com a minha essência e principalmente voltado às pessoas que me colocaram lá, né? Eu acho que o meu viés hoje são 3.148 pessoas, então eu trabalho muito focado nessas pessoas e para toda a cidade, mas graças a Deus tenho independência de poder votar ou não, dependendo da situação, a gente estuda muito e na pior das hipóteses a gente às vezes se abstém para de repente não fazer nenhum lado e nenhum outro. Nosso objetivo é de fazer a melhor política da melhor forma, não criar paredes e sim pontes, mas graças a Deus a gente tem uma autonomia, até quando tem um problema a gente liga, fala com o prefeito, não dá, o projeto tá ruim, manda de novo, a gente tem essa liberdade para poder dialogar, mas graças a Deus eu tenho a minha independência e essa daí tá firme e forte lá, essa ninguém tira não. Você falou em algumas vezes a gente abstém. Você acha justo
a abstenção? Porque, na verdade, o vereador foi eleito ali para representar né, a população, o eleitorado, né, a Sim. qual escolheu. E, de repente, em vez de escolher um lado ou outro, o vereador se abstém. O que que você pensa sobre isso? Não é, existe, né? Regimentalmente está lá no painel, você tem a sua prerrogativa como vereador de se abster. Vou citar um exemplo, de repente, um projeto, ele é bom, como foi o de ontem, porém ele atinge uma grande parcela da população. E aí, para não entrar em bola dividida, eu prefiro não votar, porque aí eu não tomo parte. Ah, mas você está ficando em cima do muro. Não é isso. Existem pontos que você deve ir para cima, tem outros que a gente tem que rever alguns conceitos. E a abstenção ela faz parte da Câmara Municipal dos votos. Sim, não e abstenção. Com certeza você deixa de tomar um lado, mas às vezes, de minha opinião como vereador e reeleito, às vezes não tomar nenhum lado é melhor do que você tomar algum lado, porque com certeza quando você escolhe um lado você fecha a porta para todos os outros. Então a gente tem que sempre deixar as duas portas abertas, dos ambos os lados. Então, em 5 anos eu acho que eu tive 3 abstenções em 5 anos de vereador, então é raramente quando são projetos muito delicados e se o regimento me permite, a gente usa dessas prerrogativas quando a gente entende que a situação é delicada e que a abstenção seria o melhor caminho. Você lembra quais foram os outros projetos que você se absteve? Só lembro do de ontem. De verdade, não, realmente, porque são muitos, né, ao longo Sim. desse tempo, mas já teve. Tudo que é muito vinculado à questão ideológica, a questão, a gente até conversou anteriormente, da polarização da política. Eu sou um cara que faz política muito tranquila, muito serena, sem briga, sem xingar, sem fazer vídeo criticando, assim, cada um tem a sua maneira de trabalhar. O que você pensa sobre a polarização atual? Eu acho isso muito triste, porque quem sofre é o povo, né? Então eu acho que a gente tem que ser verdadeiro no nosso papel como vereador, o que dá, o que não dá. A gente vai, igual eu brinco, eu vou até a página 3, né? A página 4 é o prefeito, é o executivo, mas Sim. todo mundo que nos procura dá o maior grau de atenção e explicar como funciona realmente as tratativas do trâmite público. A gente foi numa visita hoje de manhã, eu falei, pô, rapaz, ó, eu vou te falar o que é a verdade, não o que o senhor quer ouvir. Então eu prefiro ser sincero e em cima disso a gente construir um caminho juntos do que simplesmente só falar o que as pessoas querem ouvir e depois ir embora e não resolver nada. Então eu prefiro resolver do que falar, vamos dizer assim. Igual um dos meus slogans é que tem entrega, não tem promessa. Muito do que eu consegui eu nunca prometi, eu vou lá e entreguei. Então eu prefiro mais ou menos seguir nessa linha. E agora, então, para a gente saber como anda aí os bastidores da política, como está a relação executivo-legislativo? O que que você analisa aí do trabalho atual do prefeito Ricardo Silva, desses primeiros 6 meses de mandato? Como que está essa relação? Vou falar aqui agora a minha opinião pessoal, não é puxando sardinha para um para outro, que eu sou um cara muito tranquilo. Eu até estive hoje com a secretária de Infraestrutura, Juliana Ogawa, e fiz essa ressalva. Na minha opinião, como vereador, um cara mais territorial, eu não tenho ainda, lógico que precisa muito ser melhorado, tudo na vida pode ser melhorado, pode ser aprimorado, mas para 6 meses de gestão, uma cidade do patamar de Ribeirão Preto, com toda a pujança que a cidade tem, eu acredito que o Ricardo está caminhando para um bom trabalho, pelo menos as pautas que eu estou acompanhando, nas situações que são chegadas até a Câmara, na própria relação com o secretariado. Você liga, o secretário te atende, você convida o secretário para ir na escola, ele vai, você convida o secretário de saúde para ir no posto de saúde, ele vai com você, a secretária de infraestrutura para visitar os bairros. Então, eu estou sentindo um grupo político do executivo muito aberto e muito receptivo, não só com os vereadores, mas através de um 56. Então, eu sinto que está caminhando para um bom governo, está acenando, né, que está tudo caminhando muito bem, mas 6 meses é muito pouco tempo ainda para a gente poder elaborar. Mas eu, enquanto vereador, não tenho ainda, lógico que eu disse, a cidade precisa melhorar, a saúde precisa melhorar, a educação, a infraestrutura, tudo precisa melhorar, em qualquer cidade de Ribeirão Preto. Mas eu enxergo hoje que eles estão bem empenhados, como citei alguns nomes de alguns secretários aqui, super atenciosos, nem tudo eles conseguem resolver, porque uma cidade de tamanho de Ribeirão Preto, mas estão buscando cada vez mais a melhoria e principalmente ouvir os vereadores, não só eu, que são, de certa forma, os representantes diretos da população. Então, neste ponto, eu só tenho que elogiar, porque a abertura, a preocupação, às vezes não consegue resolver, mas vai para cima, vamos tentando junto. Então, eu acredito que está sendo um bom governo, por mais de pouco tempo que tenha,
eu acredito que está sendo um bom governo e que tende a caminhar cada vez mais para uma cidade cada vez melhor, porque Ribeirão Preto é grande, é uma cidade com altas complexidades, como várias outras do nosso país, mas o empenho e a vontade eu estou sentindo que está diferente, não que o outro foi ruim, mas pelo menos para mim a abertura, o atendimento e, quando digo para mim é para o povo, está sendo excepcional, não tenho, por exemplo, nenhum secretário que poderia reclamar de atendimento ou de não estar buscando para com o nosso mandato. Na sua opinião, qual o principal desafio para Ribeirão Preto no momento atual? Ai, tem muitos, né, Gi? Eu vou citar alguns aqui. Eu acredito que está melhorando bastante a parte de zeladoria, está melhorando bastante. A parte de educação e principalmente a parte da saúde, né? Acho que a saúde é um dos pontos mais tocantes aí e diz respeito à nossa cidade. Mas se você olhar como um contexto, tudo precisaria melhorar um pouquinho, como aqui, como em qualquer outra cidade. Mas eu acho que a saúde hoje é que deveriam ter um pouco mais de atenção e estão buscando, como eu disse, estive com o secretário do nosso posto de saúde lá da região, buscando cada vez mais, mas acho que a saúde e a zeladoria também, porque é onde a pessoa vê, é na ponta. Eu acho que isso tende a cada vez mais estar sendo melhor. Que bacana. Agora, dos projetos que você já apresentou na Câmara, que foram aprovados nesse primeiro mandato, aí nos primeiros 4 anos, cita alguns pra gente. Vamos lá, nos primeiros 4 anos é com tudo junto. Pode ser tudo junto, não tem O problema. mais importante que eu acho ao longo desses quase 5 anos foi que foi aprovado recentemente, que garante a presença dos fisioterapeutas na hora do parto na maternidade. Do O fisioterapeuta. fisioterapeuta foi sancionada pelo prefeito Ricardo Silva, agora tem toda uma elaboração para ser colocado na rede, mas este projeto foi aprovado recentemente que garante a permanência de um fisioterapeuta no momento do parto, desde que a pessoa queira, e isso também não impede ele de ter o seu acompanhante pessoal. A gente fez algumas leis ligadas ao terceiro setor, que associações teriam uma taxa básica na questão de água, de luz, de cobranças de impostos, regulamentação de áreas públicas como campos, quadras, porque até então não tinha regulamentação. Eu tenho diversos outros pontos, mas o que eu acho mais importante, a lei dos bancos patrocinados, que antigamente você não poderia colocar um banco na praça com a sua marca, a sua empresa. Hoje a gente conseguiu fazer uma lei, alterar, e hoje você quiser fazer uma doação aqui para uma praça, você pode colocar lá Podnext, e até então não podia, porque você tira também da prefeitura aí um custo, né, que se às vezes o empresário, o morador quer ajudar. Então eu acredito que assim, tem algumas questões mais técnicas, né, que são coisas ligadas à lei. A lei do puxadinho, por exemplo, a gente está conseguindo uma prorrogação, porque tem muita gente sendo notificada que não regularizou suas casas. A multa é algo absurdo. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não consegue pagar um engenheiro, não consegue pagar a multa, que se não me engano é em torno de R$ 3.700. Então a gente também está agora conseguindo flexibilizar um pouco mais essa lei do puxadinho. Todo o trabalho voltado realmente à população. IPTU, a questão de idoso, que não, a gente sempre tenta buscar isenções e melhorias para a população. Essa lei do puxadinho é interessante para muita gente, né? Sim. Muita gente que sofre com essa questão aí de aumento de IPTU e tudo mais. Me conta um pouquinho como que tá esse processo atualmente. Vocês já conseguiram aprovação para essa mudança? Tá tramitando ainda? Me conta mais sobre isso. Essa lei ela foi aprovada em 2019, né? Até então não era vereador e, coincidentemente, lá no Jardim São José, Bancários, Manuel Pena, muitos e muitos moradores me procuraram, foram notificados, inclusive a casa da minha mãe também, no São José, que hoje é minha casa agora. A gente foi notificado. E assim, eu ainda, de certa forma, tenho condições de correr e poder arcar com essa questão da documentação, mas tem muita gente simples que não tem condições de pagar uma multa e um engenheiro para fazer lá a sua regularização. E a gente está agora em tratativas com a Procuradoria-Geral do município, estive lá na Astel também, que é a Assessoria Técnica Legislativa, criando um mecanismo dentro da lei, porque a gente não pode ir contra a lei, mas criando uma flexibilização para que as pessoas tenham mais tempo hábil e essa multa ela não seja acumulativa, porque se toma a primeira, se você não regularizou, depois vem outra, e aí vai chegar num momento que vai ser inviável, a pessoa não vai ter condições financeiras nenhuma de pagar. Então hoje, dia 17 de junho, ela está na PGM, na Procuradoria-Geral do Município, acertando com o doutor Augusto Martinez Pérez alguns detalhes técnicos de lei para a gente poder colocar isso em prática e dar essa flexibilidade para que as pessoas possam aí regularizar aos poucos as suas casas.
Muito bom. Agora, Matheus, eu vi no seu Instagram, dei uma stalkeada lá no seu Instagram e vi que você tem um grande amor. E não é a esposa dele, viu, gente? A Aniversário esposa. dela hoje, tem que mandar um É. parabéns pra ela. A esposa também tem o amor dele, com certeza. Mas além da esposa, né, tem um outro amor na sua vida chamado Josefa. Ah, Me conta essa história. pesquisou mesmo pra meter o nome. Josefa é minha Kombi, é minha companheira. Eu tenho até uma pequena tatuagem dela aqui. Ah, É, é? tem. Mostra pra Não gente. dá, Não não dá dá. na Ela é camisa? pequenininha. É uma tatuagem, tem um camping junto. Não, Ah, realmente, senão. entendi. Ela é bem pequena. É uma combinha com uma barraquinha e meio que na natureza. Josefa é minha parceira, é minha guerreira. Ralamos muito. Josefa é minha Kombi, né? Pra quem não conseguiu ainda vincular, é uma Kombi que eu tenho, 79, que foi o que garantiu o meu sustento durante muitos anos. Então, depois que eu virei vereador, eu fiz questão de arrumar, de reformar ela. Tá comigo, ela fica lá na Câmara, às vezes eu vou com ela para a Câmara trabalhar. Era com ela que você pegava papelão na Era, rua? só que até então eu não tinha reformado, né? Ela tava, tadinha, caindo aos pedaços. E agora a gente brinca que eu aposentei, né? Agora ela tá curtindo a aposentadoria. Eu fiz um motorhomezinho, uma casinha dentro dela, então agora eu pego ela só para viajar, para passear, para dar voltas aí, vamos dizer, sociais. Mas a Josefa foi minha grande guerreira, minha grande parceira, junto com a minha mãe. A Josefa e minha mãe, né? Foram os dois grandes esteios que eu tive até chegar aonde, se eu hoje posso usufruir de alguma coisa ou de uma posição de vereador, é graças a Josefa e a minha mãe. Então eu brinco, né? A Josefa só sai da minha mão quando eu fechar o olho. Posso chegar a qualquer patamar político, qualquer coisa, eu nunca vou desfazer e nunca vou esquecer todas as pessoas e todas as situações que me ajudaram a chegar aqui, porque eu só estou aqui, porque eu tive muita gente que confiou, muita gente que se dedicou. E a Josefa é a minha paixão e a minha combosa. E essa vai estar comigo para sempre. A Josefa é fera. E a reforma foi feita por você. Eu fiz tudo, né? Eu sou muito do YouTube, né? Os armários, até a própria pintura. Eu tenho um amigo funileiro, ele foi me ensinando, mas eu que pintei. Tem um bagageirinho, ela é toda tchan, tem cortininha, tudo, tudo. Só a cortina que foi a costureira que fez, o resto foi tudo eu, os armários, tudo, tudo, tudo. E hoje ela tá mais para passeio, tá curtindo a aposentadoria, mas ainda trabalha bastante. Na quermesse agora ela carregou todas as ferragens das barracas. Ela não para não, e é a minha guerreira e nunca me deixou na mão e vai dar agora em setembro 11 anos que eu tô com essa Kombi, eu tô com 41, eu tinha 30 quando eu comprei ela. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter comprado essa Kombi. Olha, que bacana, muito bom. Agora, a gente já está chegando ao final aqui do nosso Podnext, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre os seus planos futuros aí para a política, né? Não pensava na política antigamente, acabou sendo eleito, foi reeleito, e aí, vai continuar aí com a vida no legislativo? Tem algum outro sonho já em mente? O que que passa na sua cabeça? Primeiro é que a disputa não é fácil no meio político, né? A gente sabe muito bem o nosso degrau na escada, eu tenho muita consciência e muita humildade de reconhecer todo o meu trabalho e quem eu sou e na ordem das coisas onde eu estou. Mas com certeza a gente tem alguns objetivos maiores, só que aí é uma questão de o tempo ir mostrando. A gente conseguiu quase dobrar agora de votos. Para quem já tem mandato é muito difícil, então fica aqui o meu agradecimento público e 100% de gratidão a todo mundo que confiou. Foram quase 3.200 pessoas trabalhando firme agora, continuar esses 4 anos com muita luta, muito empenho, sempre voltado à população, sabe, o olho no olho, o carinho, o abraço, se preocupar, porque eu só estou aqui porque eles confiaram em mim. Então, vamos ver como vai decorrer ao longo desse tempo, para a hora que tiver uma oportunidade de um espaço maior, a gente está preparado para chegar e não fazer feio, chegar e conseguir alcançar um outro objetivo. Mas hoje eu penso só na vereança, ficar até 2028, que é o termo do meu mandato, não tenho interesse nenhum de sair para deputado, para qualquer outra coisa neste momento. Mas com certeza eu sou um cara novo para a política, ainda com 41 anos, com certeza eu almejo outros postos, tanto no legislativo no estado, tenho um grande apreço por ser deputado estadual, que acho que é um pouco mais fácil, mas estou muito satisfeito com o vereador. Posso entregar mais, posso fazer mais, desde que a minha alçada também aumente. Mas hoje seria o foco para vereador. E depois de 2028, a gente vê, conforme for a situação, qual é o próximo objetivo que a gente vem aí a galgar. Tá certo. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Obrigado, Gi, mais uma vez pela oportunidade. Parabéns
por esse trabalho de estar levando a política simples e realmente as pessoas que precisam ouvir, que são pessoas que giram a economia da nossa cidade, são pessoas que movem, e graças a ela que nós estamos lá, e a gente vai respeitar e buscar cada vez mais fomentar e principalmente divulgar trabalhos como o seu, que busca levar informação simples e limpa a toda a população de Ribeirão Preto. Eu que agradeço. Obrigada, Matheus. Valeu, Gi. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext. Lembrando que você pode e deve se inscrever em nosso canal do YouTube. Também estamos no Spotify e temos o nosso Instagram, Podnext_360. Lá você confere todos os principais cortes de todos os nossos entrevistados. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Tchau, tchau e até a próxima.